No momento que eu estou gravando esse vídeo, o trailer de Odisseia, o segundo trailer, acabou de sair, faltam de fato pouco tempo para o novo filme do Nolan, do Christopher Nolan, estrear. E o que eu queria falar com vocês especificamente sobre a filosofia do Christopher Nolan, ou a visão de mundo do Christopher Nolan e os temas que de fato são caros, importantes para ele e que aparecem ao longo dos seus filmes. Eu já vou adiantar, é muito mais do que só o tempo, por exemplo, os paradoxos do tempo, algo muito mais profundo e que é útil para a nossa própria vida. Para quem é fã do Nolan vai gostar, mas também para quem quer utilizar e ver os filmes dele e tirar uma grande lição daquilo, que ele também faz isso de modo bastante consciente, por assim dizer. Né? Então, bom, em primeiro lugar, eu não vou focar agora na biografia dele, mas vale citar que desde pequeno, quando ele tinha 6, 8 anos, ele ganhou uma câmera, Super 8, se eu não me engano, e começou a querer fazer filme, já naquela época, né? E mesmo quando ele foi para a escola, para a universidade estudar inglês, literatura inglesa, ele se deu um jeito lá de se enfiar, por exemplo, para estudar já na academia, na universidade, cinema como um todo. Queria já fazer filmes desde pequeno e seguiu com isso ao longo de toda a sua vida, né? Então já tem aqui um claro e evidente amor pela experiência cinematográfica, tá? Ou seja, ele pega, e aqui de modo muito interessante, experiências do dia a dia, cotidianas, e torna elas cinematográficas, ou seja, começa sempre, você vai perceber, um filme como Interestelar, por exemplo, um filme de ciência, o cosmos, o planeta, mas começa com amor com o pai pela filha, ou mesmo o próprio Batman do Nolan, simplesmente muito enraizado na sua relação familiar, nos traumas que ele teve naquele momento, né? Ou seja, outros filmes também, né? Coisas do dia a dia que o próprio Oppenheimer, a base familiar dele, e vão ser tornadas cinematográficas utilizando tudo que a arte do cinema pode nos dar. Ou seja, fazendo com isso algo grande. Pegar o cinema e tudo o que ele tem como seu recurso, uma boa trilha sonora marcante, não é? Como ele usa muito com Hans Zimmer, sobretudo, utilizar, claro, o IMAX, que é algo muito famoso dele, que é tornar o cinema, como ele fala, no IMAX 3D sem óculos, né? Aquela grande visão, porque todas as artes estão no cinema combinadas, né? O som, tudo que você aprendeu com foto, por exemplo. Então, é uma grande projeção, como ele também tem isso em mente, em uma caverna escura, como era antes, como se fala no Platão, por exemplo, no Mergulho da Caverna, para implantar nas nossas mentes uma projeção por meio das fitas do cinema, né? Para quem não sabe, o cinema é uma projeção. Várias fitas, umas fotos em sequência para uma projeção de luz, como ele fala com o IMAX, com a fita do IMAX tradicional, ao invés de só um filme digital, né? É uma projeção, uma ilusão para implantar na nossa mente ideias. Isso aparece muito claro, por exemplo, no Inception, né? Ou seja, é levar cada um de nós, e o Inception tem essa ilusão muito clara do Cobb como uma pessoa que é o próprio diretor de cinema, como o Nolan, que quer implantar em nós, na nossa mente, grandes conceitos e que eu nem perceba. Todos os outros ao redor do Cobb, no filme do Inception, são justamente pessoas do cinema, da indústria cinematográfica, né? Então, por exemplo, a Ariadne está ali projetando cenários, como design de produção, né? O seu auxiliar tá como produtor de cinema, justamente, esquecendo do personagem agora, mas que está ali, cada um deles, o Imes, por exemplo, é o ator, justamente, que está interpretando um papel para a gente, né? Ou seja, todo mundo está ali para poder fazer uma obra de arte artística, né? Uma grande obra de arte, ou seja, há uma linha clara aplicabilidade daquilo para uma alusão do cinema, que o próprio Nolan falou que ele fez de modo inconsciente, olha que interessante. Quando o irmão dele leu o roteiro e percebeu aquilo, o Nolan falou, olha só, realmente eu fiz. Então estava muito enraizado nele já isso. Ou então, quando eu for olhar, por exemplo, para o filme The Prestige, em português é o Truque de Mágico, né? Que é justamente uma alusão clara também ao cinema, quando o mago, ou a arte cinematográfica começar a arte mágica, por assim dizer, na qual nós também, como a audiência, queremos ser enganados, por assim dizer, né? Vendo aquela coisa que é falsa, falsificada, mas que pode nos ajudar. Eu quero ser enganado, como ele também fala, justamente. É uma alusão também ao cinema nesse filme, que é muito famoso também, ou menos famoso, menos conhecido, mas belíssimo, muito bom, tem muitas aplicações ali, temas importantes, relevantes, que justamente, ou seja, todos esses pontos, essas alusões, aplicações, são justamente uma tentativa do Nolan que ele sempre tem de desafiar o leitor. E aqui também é outra característica muito forte dele, né? Os filmes que são, por assim dizer, pesados, profundos, né? Que não acabam só quando você vê o filme, porque você precisa, de modo ou de outro, processar o que ocorreu
A trilha sonora é elevada, então talvez até cansa de poder ver aquilo, né? Grande, com uma grande imagem, mas também reflexões. Para quem não quer só ver o filme por assim, pura diversão, há grandes temas sendo discutidos na obra, né? Você precisa absorver aquilo e, por exemplo, por isso que ele também fala que ele faz os filmes com múltiplas camadas. Eu posso, por exemplo, ver o filme do Batman, apenas ver o Batman com o Coringa lutando como super-herói, mas também ver a luta do bem e do mal, ou do que é uma justiça, um ambiente comunitário que está uma comunidade caída, né? Gotham City caída, como que eu posso fazer justiça? A instituição está corrompida, e então vem o niilismo do Coringa, por assim dizer. Então há múltiplas camadas naquilo dali. Mesmo o próprio Interestelar é um pouco mais evidente, né? O Doctor Man, por exemplo, também é essa ideia do niilismo, do egoísmo, de viver por si mesmo, ou ter um amor sacrificial, como tem o Cooper pela sua filha, por assim dizer, né? Então, o próprio Inception também pode ser, como eu falei, tanto para o cinema, uma alegoria para o cinematográfico, mas também pode ser uma alegoria, por exemplo, para o uso de entorpecentes. Então, Cobb e sua esposa, eles têm que usar uma substância para ir para várias camadas do sonho, não é? Então, eles vão ficando viciados naquela substância e se perdem em si mesmos como um todo. Então, uma alegoria para, por exemplo, o uso das drogas, né? E várias outras. Por exemplo, quando o Nolan fez Inception, ele tinha em mente em cada camada do sonho, por exemplo, fez uma alusão ao filme do James Bond, por exemplo, a certo momento, que é aquela fase final da neve, né? Que é o James Bond sobre a sua majestade secreta, né? Que era alusão àquele filme que ele tinha do Sean Connery lá atrás, uma homenagem àquilo, né? Então, e também mesmo modo ele usa vários, claro, como sabemos, aqui tem até um que eu utilizei, ganhei na minha carreira, de presente, do Inception, o PIN, vários objetos, ou então frases que se chamam de modo de roteiro bookending, né? O modo técnico, motifs, frases que vão ganhando ao longo do filme novos significados, por assim dizer, né? Então o próprio Inception aqui era um totem para saber o que era realidade ou não, que ao longo do filme ganha novo significado, né? Tanto aqui, por exemplo, luvas, vários detalhes, por assim dizer. E claro, em tudo isso, as histórias de múltiplas camadas, aí sim podemos citar, de modo que precisamos citar, a obsessão do Nolan com o tempo, né? Todos os seus filmes, claro, é muito comum se falar, tem o tempo como algo comum. Interestelar, por exemplo, eles têm a pressão do tempo, quando o Cooper vai em um planeta onde a força gravitacional é diferente e o tempo passa diferente. Do mesmo modo, em Inception, quando eu vou para várias camadas de sonhos diferentes, o tempo passa de modo diferente, não é? Ou mesmo anteriormente em Amnésia, por exemplo, né? Tem uma noção de tempo distorcida, o que é real, o que não é real, mas também quando que de fato aquilo aconteceu, qual a parte cronológica, né? O que é o início, meio e fim, ou também, claro, em Oppenheimer, manipulação do tempo, né? Múltiplas linhas contando aquela história ao mesmo tempo, né? Seja uma distorção da parte linear, como também ocorre, por exemplo, em Dunkirk, que é um filme que tem já 3 linhas do tempo em paralela, né? Que é 1 hora, outra que, se não me engano, 1 semana, outra que são 10 dias ou 2 semanas, mas que são contadas em paralelo. E o modo como ele recorta isso que vai fazer o filme criar uma tensão sempre real e interessante, né? Então, claro, o tempo de fato é inescapável também para nós, mas ele usa isso na estrutura do roteiro, por assim dizer, né? Quando ele falou de Inception, por exemplo, ele fez a origem justamente com um roteiro com várias camadas, desenhos, faz vários diagramas geométricos, né? Então ele gosta de fato desses pontos. E por que isso também é interessante como estratégia de cinema? Porque quando você, como audiência, vê o filme desse modo, você precisa depois processar o filme e o cérebro vai querer organizar aquela história, contando ela de modo cronológico. Então você vai querer continuar pensando sobre o filme para querer processar aquilo, o filme vai ficar na sua cabeça, portanto, né? Então, claro, é uma artimanha também boa para que o filme fique com você, por assim dizer, né? Eu quero entender aquele filme também, qual que era o início, meio e fim, né? Aquela bagunça que pode ser boa também por isso. E mesmo como ele termina os seus filmes também é bem interessante, porque há uma montagem muito grande técnica de cinema ali, em cada final do filme, como Interestelar, como no próprio filme do Batman, a trilogia final, por exemplo, né? A trilogia que fecha o filme, o último filme, é uma grande montagem com a trilha, cara, sonora muito pesada, elevada, mas também para terminar o filme por cima, por assim dizer, né? Com aquela catarse, aquela jornada emocional que é bem relevante e interessante, por assim dizer, não é? Do mesmo modo, em tudo isso, apesar que tem essa técnica muito grande da trilha, da montagem, mas o que persiste sempre não é só o cinema por si só, ou a técnica cinematográfica, né? Há muito claro nele esse amor pela realidade.
Por exemplo, como todo mundo também talvez já saiba, ele não gosta de usar a tela verde, né? Quando ele fez Interestelar, ele não usou tela verde, por exemplo, né? Ou quando usou Oppenheimer, de fato explodiu bombas para fazer o filme. O próprio Batman, também todas as cenas que tem explosão reais, ele explodiu um hospital para fazer o filme do Batman com o Coringa, naquela época. Aquela cena do ônibus com o Heath Ledger, por exemplo, era realmente uma bomba que não estava explodindo. E ele conseguiu salvar o filme do Heath Ledger porque ele ficou sem saber o que fazer, mas continuou no personagem, né? Será que vai explodir, não vai explodir? Aquilo é improvisado, vale dizer, inclusive, né? Então contou com a sorte, por exemplo, né? Mas também está na própria estrutura, é um tema para ele muito caro no seu roteiro, no que ele escreve, né? Então, a própria ideia do Inception, né? O totem que está aqui serve para saber se eu estou no mundo real ou no mundo dos sonhos, não é? Ou então, ou seja, eu tenho que ter, como ele também fala em Amnésia, em Memento, eu tenho que ter um mundo que está fora da minha cabeça. Sabe que eu estou vivendo é apenas um mundo que eu criei ou não? Daí, claro, bom, ele está dialogando aqui com uma necessidade humana, não é? Até tem uma tradição filosófica que se chama tradição filosófica realista, que está em Aristóteles, São Tomás de Aquino, todos vários outros pensadores ao longo da história, que é, cara, o que importa é a realidade. Acontece que, como ele fala, por exemplo, muito claro em Amnésia, eu posso construir para mim mesmo um mundo subjetivo que não é real, que é um desejo, que é algo falso, né? Até que alguns até conectam Nolan com René Girard, que fala do desejo mimético, né? Como uma coisa subjetiva, que eu estou querendo imitar outra pessoa com algo construído, né? Então, por exemplo, tanto em Amnésia quanto também em Inception, por exemplo, em A Origem, há essa ideia de que, sabe o que eu estou vivendo na vida real? Eu construí uma realidade falsa, por assim dizer, né? Isso é importante mesmo, por exemplo, em The Prestige, O Grande Truque. O personagem ali está com uma crise de identidade, por assim dizer, né? O filme fala de identidade, quem eu sou, por exemplo, no caso do Grande Truque dos irmãos gêmeos, né? Eu sou uma pessoa só ou não? Eu tenho uma identidade única ou não? Também é um tema bem relevante. E daí se tem uma busca epistemológica, um método, por assim dizer, ou como conseguir chegar ao que de fato é real. Porque eu preciso chegar, porque a realidade para ele, como sabemos, importa. Ele já falou isso em palestra, mas também no filme, né? O próprio Inception, porque todo mundo quer saber como o Cobb voltou naquela final do filme para a realidade ou não. E então eu tenho que acreditar que eu não quero me perder na minha realidade como um todo, né? O próprio Cobb, por exemplo, ele tem que aceitar a realidade da vida que é inevitável, de que ele perdeu a sua esposa. Ela não existe mais. Ele estava criando naquele mundo aquela realidade subjetiva que era falsa porque ele não queria acertar o drama da perda da sua esposa, né? Ou então, como o próprio Batman fala no primeiro filme, Batman Begins, não é o que eu sou apenas do lado de fora, underneath, como ele fala em inglês, né? Mas é o que eu faço que me define, não é apenas o lado superficial, como o Bruce, por exemplo, como aquele cara playboy que é um personagem. Mas, de novo, aqui vem identidade de novo. Mas sim o que eu faço que me define. Essa é uma identidade que ele também se importa bastante, né? Ou seja, há também uma grande questão de pontos dramáticos ou dilemas reais, que são complexos, difíceis, que talvez não vai existir uma resposta fácil. Por exemplo, claro, um modo muito fácil de ver isso é em Oppenheimer. Poxa, eu posso aqui explodir uma bomba atômica e que vai destruir o mundo, mas será que eu faço? Será que eu não faço? Mas os outros lados, o meu adversário pode ter uma bomba atômica também. Ou então, por exemplo, no Batman, né, naquela cena do filme com o Coringa, o segundo filme, na qual tem aquele drama, será que eu devo explodir o navio do meu adversário, do meu inimigo, daqueles ladrões, ou não? Será que eu devo acabar com a minha vida, com a vida de outra pessoa para me salvar? Isso existe, o drama com o niilismo do Coringa, ou como eu falei do Octoman em Interestelar, né? De acreditar em algo a mais do que eu mesmo ou não. Querer ainda ser um herói, viver coisas nobres ou não. Existe de modo bem claro. Ou então, por exemplo, um filme que é também pouco conhecido, do Insônia, com o Mal Pacino, na qual justamente o Nolan tem esse personagem que tem uma culpa moral muito clara em cima dele. Né? Ele é suspeito de querer ali ter forjado um crime, ele que era um policial, para querer achar que ele estava prender o culpado, que ele achava que era o culpado, mas não tinha uma prova, né? Ele fabricou uma prova falsa, e com isso ele carrega em si uma culpa moral muito grande. E aí, simbolicamente, ele não pode mais dormir, porque ele está sendo assombrado também pela sua própria culpa, né? Vai se desfalindo por si só. Até quando ele consegue se salvar ao longo da história do filme, não vou dar aqui grandes spoilers, ele quer, de fato, finalmente querer repousar, por assim dizer, quando ele encontra uma salvação moral, de um modo ou de outro. Né? Então, esses temas universais humanos são muito caros para o Nolan também.
E mais em paralelo, mais que em alguns momentos há um drama difícil, outro ponto muito chave é justamente o poder de um indivíduo humano. Isso é muito claro, por exemplo, claro no Batman, né? Naquela contexto de comunidade caída, o que eu posso fazer para querer restaurar a justiça, por exemplo, né? Então, a força de um indivíduo usando de um símbolo para restaurar a justiça perante o mal. No caso, o morcego era um símbolo para isso, como fala o Bruce Wayne no primeiro filme, não é? Um símbolo da justiça perante o mal para poder inspirar os outros. Mas todos os personagens do Nolan que tem são personagens fortes, como também o Cooper em Interestelar, né? Não é o que é o possível, mas o que é necessário para que ele sacrificar em prol da comunidade ou então de um laço individual, como no Cooper para a sua própria filha como um todo, né? Ou também de modo mais simbólico, muito mais difícil de se ver, como em Tenet, que fala de uma bomba que não explodiu, era o poder que teria para salvar o mundo, não é? No final do filme se fala essa ideia da organização Tenet querendo salvar o mundo da bomba que não explodiu. Isso também pode ser um símbolo de que de uma vida humana que tem em si só um potencial para mudar a humanidade. Um só indivíduo pode mudar o mundo, uma bomba que não explodiu, que pode mudar o mundo, por assim dizer, né? Ou então do personagem principal do filme que chama o quê? O protagonista, né? O homem sem nome, mas que ao longo do filme todinho, o Tenet, ele é levado por outras pessoas, né? Vai para aquele lugar, vai para a Índia, volta para Mumbai, vai para a Rússia, faz aquilo, até que no final do filme ele se assume como protagonista da história, não é? Ele vira protagonista e então tenta perceber que ele comanda aquela operação. Nisso você consegue achar, então, assumir a situação com as suas próprias rédeas, né? Como também faz o Cobb. Aceitar a realidade e que ele pode assumir a realidade da vida dele, ao invés de ser levado pelos seus desejos baixos ou de não aceitar o drama da sua esposa que não está mais viva, não é? Então, assumir a realidade, isso é importante. Você como indivíduo, tem o poder de poder mudar o mundo como um todo. E isso é inescapável também para o Nolan, ele pensa muito claramente nisso. Não só no Batman, como a gente mostrou aqui. E por que isso? Porque a instituição social não funciona muito bem. Por exemplo, Oppenheimer é muito claro, uma instituição que persegue o suposto herói do Oppenheimer, como o Nolan retrata, pelo Levi Strauss, por exemplo, né? Ou então, de modo aí sim muito bem feito, com o Cavaleiro das Trevas, onde 3 homens, Harvey Dent, o Gordon e o Batman, tentam ali justamente salvar aquela comunidade que está com o mal, com o caos do Coringa, por exemplo, mas não pode ser pela instituição, porque a polícia, por exemplo, é corrompida. Né? Tem que ser 3 pessoas, só poucas pessoas para controlar o segredo, porque o resto é corrompido. Né? Ou seja, instituição corrompida que não funciona. Tanto em Oppenheimer, como também no Batman, isso é muito claro, em outros filmes também. Sempre é muito poder do indivíduo, não só de grandes instituições, por assim dizer. Porque, como eu falei, a comunidade decaída, mas, por exemplo, em Dunkirk, eu também tenho esse lado, que está no caso do ambiente, claro, da Segunda Guerra Mundial, mas na qual justamente as pessoas podem querer sobreviver. O lado coletivo, né, está muito claro em Dunkirk, né, de querer fazer alguma coisa junto em um ambiente que é difícil da Segunda Guerra Mundial, como citamos aqui, e às vezes sobreviver pode ser o suficiente por enquanto. Voltar vivos, defender a vida e voltar para lutar um novo dia, por assim dizer. Não é muito claro em Dunkirk, bem importante. Outro elemento bem relevante, e isso daqui é talvez um dos mais polêmicos, é o que o Nolan tem interesse pela ciência e pela física, né? Por exemplo, em The Prestige, no Grande Truque, a ideia do mágico que consegue se teletransportar. Ou então Batman do Nolan, aquele Batman que é cientista, né? Tem, por exemplo, o radar do Gordon, e aqui é muito importante o Gordon no filme do Batman do Nolan, para esse lado científico, né? Bugigangas, aquele, o radar como eu citei, o carro que é bem tecnológico, não é mesmo? Então, por exemplo, justamente o Batman que no terceiro filme tem uma preocupação com o destino da humanidade e que começa a surgir também esse interesse do Nolan pelo ambientalismo, mas como ele deixa bem claro no Interestelar e no terceiro filme do Batman, um ambientalismo que é falso. Né? Olha, cara, se o mundo for destruído, pode ser destruído ou não, o que importa é a raça humana. Né? Vou trocar de planeta, por assim dizer. O que importa, como falamos aqui, é o indivíduo, uma vida, o poder de uma vida humana. Ambientalismo por si só pode existir, tem que se preocupar, ele se preocupa com isso, mas o mundo ainda deve subsistir, por assim dizer, né? Então ele reage, por exemplo, no Batman Cavaleiro das Trevas ressurge contra aquela vilão que tem uma ONG que quer lhe salvar o mundo, por assim dizer. Então ele fala que isso é meio que bobagem, de modo ou de outro, né?
Mas a ideia, então, aqui é importante, a ciência também, claro, muito evidente em Tenet, né? O mundo pode se destruir pela lei da entropia que está reversa. O cientista que, então, como o novo Oppenheimer, como ele fala, que construiu aquele algoritmo que pode mudar a lei natural do universo pela entropia, né? Ou seja, também essa preocupação para ele de ciência muito grande, como também, claro, evidente, Oppenheimer, Interestelar, um tema que ele gosta, que é relevante, mas ao mesmo tempo também ele gosta, por exemplo, de espionagem. James Bond, para ele, é uma referência muito clara, como a gente tem já em A Origem, mas também em Tenet, que é um filme de espionagem, por assim dizer, né? Que traz essa ideia relevante em Tenet do conhecimento que é perigoso. Em Tenet e em Oppenheimer, né? Imagina um cientista que está descobrindo alguma coisa que pode mudar o rumo da humanidade e pode virar uma catástrofe, né? Então, o conhecimento também pode ser perigoso ou não, se souber utilizá-lo, uma descoberta que vai ser difícil, um drama difícil, por assim dizer, né? Um dilema que pode levar para algo ruim ou não. Interessante também pensar que ele também tem, como eu falei, essa faculdade que ele fez de literatura inglesa e uma grande base literária em seus filmes, por assim dizer, né? Então, por exemplo, em Interestelar, há referências claras a poemas famosos, por assim dizer, ou como eu já citei aqui, em símbolos, em inserts, que são pequenos objetos, por assim dizer, não é? Ou então, por exemplo, o relógio em Interestelar, que tem vários relógios, por exemplo, que é onde salva, onde se comunica com outras pessoas, né? Utilizar pequenos inserts. Ou a própria nave interestelar, que se você pensar, a nave é um grande relógio, né? Passando ao longo do tempo, que é inescapável, como nós citamos aqui. Agora, o ponto é, apesar de tudo isso, o Nolan sempre está buscando se desafiar. Ou essa busca pelo espírito humano, de sempre ter novos desafios, buscar sempre ser esse espírito explorador. Então, por exemplo, ele mesmo agora querendo fazer Odisseia, é interessante, é de se admirar que para ele um grande desafio, né? Como retratar elementos fantásticos, por exemplo, né? Lidar com Deus, ele fala, como quando ele está escrevendo os seus filmes, ele está com uma cabeça, poxa, isso aqui é legal, vou fazer. Depois, como diretor, ele pensa, caramba, como é que eu vou fazer isso daqui? Porque é difícil, mas, ou seja, se deixar levar pelos desafios, né? Não ficar acuado como um grande cineasta, buscar coisas novas, expandir tecnologia, como um IMAX, por exemplo, né? Mas também nas suas próprias histórias. E aqui, acho de modo bem claro, Interestelar é a sua obra-prima, quando ele pensa nesse espírito do ser humano, como o Cooper, que no final do filme pensa, cara, mas para onde eu estou indo? Para onde nós estamos indo? Quem eu sou? Pensar em grandes coisas, como falamos, mas também para onde eu quero ir. E, ou seja, querer evoluir, progredir, mas com uma conexão, como também fala Tenet, nas linhas temporais, entre passado, presente e futuro. Eu não posso querer, como também fala de novo Tenet, chutar ou tirar meu avô daqui. Meu avô não existe, vou renegar o passado, né? Não. Como em Interestelar, eu tenho que lembrar do meu passado trágico, como no caso deles, do planeta que se perdeu, para poder progredir. Então, portar a tradição, conservar uma família numerosa, por exemplo, como em Interestelar, para a partir disso, por uma vida humana que está sendo respeitada. O Cooper vai lá para salvar uma vida humana, que é justamente no final a cientista, né? Que eu esqueci o nome agora da Anne Hathaway, por exemplo, eu esqueci o nome da personagem, mas justamente ela vai ser salva pelo Cooper para poder o quê? Refundar a civilização como um todo, né? Ou seja, o ser humano sempre acaba sendo esse pioneiro, sempre querendo explorar novas coisas. Isso é bom para o ser humano, o espírito é pioneiro de querer ter uma missão nesse mundo e querer sempre desbravar novos territórios, como antes era na grande navegação marítima no século XVI, XVII, para descobrir um novo mundo, né? Mas também para hoje em dia para nós, novos planetas, novas descobertas, nova tecnologia, hoje em dia, por exemplo, é muito comum. Então, por exemplo, a gente está aí com a IA, por exemplo, mas sempre mantendo o espírito humano, como a gente tenta buscar. E claro, eles fazem isso por meio da arte. Então, como falamos aqui, a arte como esse meio de impacto social para inspirar a comunidade, o mundo inteiro, no caso dele, buscando um grande alcance com o cinema, mas tendo esse bom espírito humano. Que bom, é bom, como eu citei, mas também podemos citar aqui é o ponto final. E na nossa ação humana, será que não há limites, como Nolan pensa ou não? Será que existe só o ser humano? E aqui, por exemplo, já a Interestelar, depois eu vou falar de Oppenheimer, de vários filmes do Nolan, chegando em Odisseia, né? Depois vamos falar de cada um deles, de modo ou de outro. Mas será que o ser humano não tem limites? Como ele fala, por exemplo, em Interestelar, será que é o ser humano que construi no futuro portal para outro ser humano? Será que não é uma ação de outro ser divino, por exemplo, ou não? Como será que Nolan vai na Odisseia, por exemplo, com os deuses, por exemplo? Será que vai ser apenas algo supersticioso? Será que Nolan, com esse lado científico, pode ser pensado como um ateísta ou não?
Coloca aqui nos comentários o que você acha. Vamos fazer aqui falar desses temas nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Essa foi a filosofia do Nolan, o que ele pensa, temas caros importantes para ele. Se você gostou, compartilhe, coloque no comentário suas dúvidas e até o próximo vídeo, viu?